Existem alguns lugares na Terra onde, ao chegar, dá a sensação de que não estamos mais neste mundo, mas em outra realidade, em outra dimensão. Em alguns lugares, a água escorre vermelha, como se fosse sangue. Em outros, o solo parece se romper, como se estivesse abrindo caminho para algo desconhecido. Há florestas, onde as árvores crescem em ângulos impossíveis. E há pontos no planeta onde cidades inteiras permanecem escondidas sob o mar. Sim, cidades inteiras. O tempo passou, mas os segredos continuam ali. Hoje, vamos viajar por alguns dos lugares mais misteriosos do mundo. Caso 1. A Porta dos Deuses, Peru. Nas montanhas remotas do Peru, existe uma formação rochosa que à primeira vista parece comum. Mas ao se aproximar, algo chama a atenção. Cravado na rocha sólida, há o que parece ser um portal perfeitamente esculpido, um retângulo simétrico, sem entrada, sem passagem. Esse local é conhecido como Rayu Marca, também chamado por muitos de a Porta dos Deuses. Não se trata das ruínas de um templo, nem da entrada de um palácio antigo. É apenas uma rocha, com uma porta que não leva a lugar algum. Segundo lendas locais, povos antigos acreditavam que aquele era um ponto de passagem espiritual. Um local onde seres humanos teriam acessado outros planos de existência. Há relatos históricos que mencionam um sacerdote inca chamado Amaru Muru, que teria fugido para esse local durante a invasão espanhola, carregando um objeto sagrado conhecido como o Disco Dourado. As histórias dizem que ao posicionar o disco na porta, algo teria acontecido, e ele nunca mais foi visto. Não há comprovação científica desse evento. O que se sabe é que o local existe, a escultura é real e até hoje não há consenso sobre como foi feita, nem com que propósito. Alguns visitantes relatam sensações físicas estranhas ao tocar a rocha. Outros dizem não sentir absolutamente nada. A ciência explica a formação como resultado de erosão e intervenção humana antiga. Mas a pergunta permanece: por que criar uma porta que não leva a lugar nenhum? Caso 2. Monte Roraima. Na fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, surge uma das formações geológicas mais antigas do planeta, o Monte Roraima. Seu topo plano e paredes verticais fazem com que ele pareça algo fora do comum, quase como se fosse uma enorme mesa de pedra colocada ali deliberadamente. Estudos indicam que o Monte Roraima tem mais de 1 bilhão de anos, tornando-o muito mais antigo do que a maioria das montanhas do mundo. O que mais intriga os cientistas é o ecossistema no topo do monte. Ali existem plantas e espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. A neblina constante, a chuva frequente e o isolamento criaram um ambiente completamente único. Povos indígenas da região consideram o local sagrado. Segundo suas tradições, o monte seria o tronco de uma árvore gigante que sustentava o mundo. Não há evidências de civilizações perdidas ou criaturas pré-históricas vivendo ali. Mas o isolamento extremo explica por que tantas espécies evoluíram de forma independente. Ainda assim, quem sobe o Monte Roraima costuma relatar a mesma sensação, a de estar em um lugar que não parece pertencer ao nosso tempo. Caso 3. A cidade submersa de Xicheng, China. A cerca de 40 metros abaixo da superfície de um lago na China, repousa uma cidade inteira. Ruas, portões, escadarias, templos. Xicheng, também conhecida como a Cidade do Leão, foi fundada há mais de 1.300 anos, durante a dinastia Han Oriental. Durante séculos, foi um importante centro comercial e cultural da região. Na década de 1950, o governo chinês decidiu construir uma usina hidrelétrica. Para isso, a área foi deliberadamente inundada. A cidade não foi destruída, ela simplesmente ficou submersa. Anos depois, expedições de mergulho redescobriram Xicheng praticamente intacta. A ausência de luz, ondas e oxigênio reduziu drasticamente o desgaste das estruturas. Não há evidências de que pessoas tenham ficado presas na cidade durante a inundação. Relatos sobre sinos tocando ou energia estranha fazem parte de testemunhos pessoais, não confirmados cientificamente. O que é fato? Xicheng é um dos maiores exemplos de preservação histórica submersa já encontrados. Caso 4. A Porta do Inferno, Sibéria.
O cratera de Batagaica cresce a cada ano. É visível por satélite e revela restos de animais pré-históricos. Moradores dizem ouvir rugidos vindos do solo. Cientistas alertam: o buraco está crescendo rapidamente. Para muitos é apenas ciência, para outros é a Terra abrindo sua própria ferida. Caso 5. Devil's Kettle, Estados Unidos. Em Minnesota existe uma cachoeira aparentemente comum, mas ao observá-la com atenção, algo estranho acontece. O rio se divide em dois. Uma parte segue seu curso normal, a outra simplesmente desaparece. A água entra em um buraco profundo conhecido como Devil's Kettle. Diversos experimentos já foram realizados para tentar rastrear essa água. Corantes, objetos flutuantes e sensores foram usados. Durante anos, nenhum deles reapareceu. Estudos mais recentes indicam que a água provavelmente segue por fissuras subterrâneas e retorna ao sistema do rio mais adiante, de forma difusa, o que dificulta o rastreamento. Não há evidência de portais ou desaparecimentos inexplicáveis, mas o caminho exato da água ainda não foi completamente mapeado. Caso 6. Blood Falls, Antártida. No meio do continente mais gelado do planeta, uma cachoeira vermelha escorre do gelo. À primeira vista, parece sangue. Conhecida como Blood Falls, essa formação foi descoberta em 1911. A explicação científica aponta para um lago subglacial extremamente antigo, rico em ferro. Quando a água entra em contato com o oxigênio, o ferro oxida, criando a coloração vermelha. O lago abriga micro-organismos que sobrevivem sem luz solar e sem oxigênio. Isso não indica vida alienígena, mas ajuda cientistas a entender como a vida pode existir em ambientes extremos. A mudança de tonalidade ao longo do ano está relacionada à variação de fluxo e oxidação. Caso 7. A Floresta Curvada, Polônia. Na Polônia, cerca de 400 pinheiros crescem com uma curvatura idêntica na base do tronco. Todos se inclinam na mesma direção, com o mesmo ângulo. A teoria mais aceita é a de intervenção humana, possivelmente para a produção de madeira curva para a construção naval ou móveis. Registros históricos indicam que o projeto pode ter sido interrompido pela Segunda Guerra Mundial. Não há evidência científica de campos magnéticos ou forças desconhecidas atuando ali. Mesmo assim, a simetria e o padrão continuam intrigando pesquisadores até hoje. Esses lugares existem, são reais, documentados. O que muda é a forma como escolhemos interpretá-los. Alguns mistérios foram explicados, outros continuam abertos. E talvez a pergunta mais importante seja: até onde vai o nosso conhecimento e onde ele realmente começa a falhar?